Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Família, se liga só, também quero trazer aqui uma resenha, eu vou até ler aqui a notícia durante o nosso vídeo, que os clubes brasileiros aí, acho que metade dos clubes da Série A, pediram aí uma reunião com a CBF para aumentar aí o número de estrangeiros, né, de 5 para 7. A gente sabe que o Vasco tá olhando muito aí para esse mercado, né, contratou já o Herediano, tá querendo contratar o Capasso, tem essa volta aí da negociação com o Diego Valois, e aí eu quero trazer aqui o Nátio Fernandes, né, porque o Nátio, ele passou 2 anos aqui no Atlético Mineiro, voltou agora a jogar no River Plate, e aí ele falou sobre a diferença do futebol brasileiro com o futebol argentino, e vale a pena escutar essa opinião. Quero até saber o que você acha, porque, como eu disse, o Vasco tá de olho aí nesse mercado, principalmente o argentino, né? Já trouxe o Herediano, tá tentando o Capasso e também o Diego Valois. Então, é uma resenha maneira pra gente trocar essa ideia, porque o Vasco tá tentando muitos jogadores aí do futebol argentino e, segundo o Nath, ó, o futebol brasileiro tá pegado, família. Mas eu preciso começar aqui também falando sobre o Manuel Capasso, que já não é uma novela mais, já... Isso não é novela, isso é uma série e bem longa. Vou botar na tela para vocês a informação de um jornalista argentino, né? Que tá aí, ó. Depois do Vasco não entrar em acordo com o Atlético Tucumã, Manuel Capasso voltou a treinar aí com os seus companheiros. Então a vinda dele pro Vasco aí tá suspensa nesse momento até Vasco e Atlético Tucumã entrarem em um acordo. E aí já te faço a seguinte pergunta, olhando hoje pro elenco do Vasco, qual setor te preocupa mais? O Vasco tem que trazer um companheiro pro Jair, o Vasco tem que trazer um meio armador, o Vasco tem que trazer um atacante de lado de campo, Thiago. E a sua opinião, Thiago, qual é? A minha é essa. Um zagueiro pelo lado direito, com todo respeito aí, né, ao Miranda, quem gosta do Miranda, porque o Miranda até fez aí atuações que não comprometeu, né, diante do Resende, diante do 9 Iguaçu. Vale ressaltar aqui que a gente não foi muito exigido aí defensivamente, então ele fez uma partida razoável, mas na minha opinião, Miranda e Bambu não dá, cara. O Vasco tem que trazer um zagueiro aí urgente para jogar do lado do Léo. E pelas características que foram faladas aí, um Capasso eu acho que ia complementar junto aí com o Léo, porque o Léo é um zagueiro mais técnico e, segundo as informações, o Capasso é um zagueiro mais físico, bom na bola aérea. Então esse reforço, não sei se vai ser o Capasso pela situação aqui com o Atlético Tucumã, mas tem que chegar para ontem. E eu acho que é mais urgente de todas as outras posições aí que o Vasco precisa. Pelo menos é a minha opinião, quero saber a de vocês, família. Uma outra situação aqui, que é uma informação do Renan Moura Globo, tá na tela para vocês, ó. Vasco está próximo de acertar a contratação do atacante Lelê, atualmente no Volta Redonda, por empréstimo, com obrigação de compra. Mediante a metas, o acordo prevê compra de 70% dos direitos do jogador junto ao Itaboraí Profut, né? A gente já trocou essa ideia aqui, né, sobre o Lelê. Inclusive eu disse, e aí a galera até me corrigiu, né? Eu falei assim, cara, eu não lembro aí, né, nesse passado recente de um jogador que o Vasco tenha contratado de um time pequeno e realmente rendeu no Vasco. A galera falou, o Dedé. Poxa, mas o Dedé, se eu não me engano, chegou no Vasco, cara, 2008, 2009, então tem bastante tempo. As últimas apostas do Vasco, né, até citei aqui naquele vídeo, foi o Lucas Oliveira do Bangu. Meu Deus, o cara se embolava com a bola. O Eric do Ipiranga não deu certo, o Zé Santos do Marcílio Dias. Então o Vasco realmente não dá sorte aí nos últimos anos, vamos botar assim, com jogadores de time pequeno. Mas aqui o Lelê, ele vem se destacando no Campeonato Carioca, fez gol no Vasco, fez gol no Fluminense, vai encarar agora o Flamengo. Eu acho que vale a aposta. Claro que você tem opções aí no atual elenco, como o GB, né, que eu não sei se é mais qualificado que o Lelê, mas é uma aposta interessante. Eu acho que vale a pena, mas também penso que o Vasco tem que trazer um atacante mais à altura aí para ser substituto do Pedro Raul, porque o Lelê é uma aposta, muito, mas muito aposta, família vascaína.
Domingo é clássico, né, a família vascaína, o primeiro grande confronto aí oficial do Vasco contra o Fluminense. A gente viu aí a informação que o Vasco estava revoltado com essa situação, querendo liberar mais ingressos. Chegou agora, né, falando, até eu vi o Zé Comé falando que liberaram mais 10 mil ingressos. Então a torcida do Vasco na arquibancada vai dar show como sempre dá. Agora o negócio é dentro de campo, porque é o nosso, como eu disse aqui, nosso grande teste aí nessa temporada. O primeiro teste. Aí quero trazer aqui o Maurício Barbieri para falar aí sobre esse confronto diante do Fluminense. Se liga só. Olha, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Eu só vou me permitir discordar um pouquinho de você, porque quem está se encontrando, quem está buscando, quem está formando o elenco ainda é o Vasco, dadas todas as mudanças que a gente fez, né, de uma temporada para outra, ainda observando os meninos. Hoje teve a estreia de mais um garoto, que foi o Barros. Então a gente está nesse processo ainda. Eu acho que é um desafio importante que a gente tem no domingo. A gente tem, além da viagem de vir para cá, alguns dias a menos de recuperação. Então acho que isso é um fator que também pode ter um peso. Mas a ideia é que a gente possa fazer um grande jogo no domingo, que a gente possa ser bastante competitivo e buscar a vitória, que é o nosso desejo. Aí, nosso treinador Maurício Barbieri, pegando esse gancho aí, né? Ele falou que o Vasco está reformulando o elenco. Só para pegar aqui a última escalação do confronto aí do Fluminense contra o Audax, ó. Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Nino, Jorge, Felipe Melo, Martinelli, Ganso, Arias, Cano e Kenon. Ou seja, são 9 jogadores que são da temporada passada. Só 2 aí do time titular que foram contratados nessa temporada, né? O Jorge e o Kenon. E aí, quando você olha para o Vasco, nessa última partida agora, diante do Nova Iguaçu, eu acho que a gente pode dizer que só Peck e Nenê vem da última temporada, porque o Miranda estava no elenco, mas mal jogou, né, pela questão do doping. O Eric Marcos da base, também não jogou, então a gente pode dizer que no time titular tinha ali o Peck e o Nenê. Então você vê a diferença aí da questão de entrosamento, de tempo, de trabalho aí de Fluminense e de Vasco. Mas é o que eu venho dizendo aqui, família vascaína. Hoje a gente tem recurso aí para ganhar deles. A gente sabe que é um time qualificado, vai ser um teste interessante, principalmente aí na parte defensiva, mas hoje a gente tem recurso sim para ganhar aí do Fluminense. Mas dentro desse confronto aí, que é o grande teste do Vasco nesse momento aí, pegando um time que vai disputar Libertadores, que vai disputar a elite do futebol brasileiro com a gente, você, torcedor, quero que a gente participe aqui, que a gente está aí numa mesa tomando um gelo. Qual é o setor de campo que mais te preocupa para esse confronto aqui contra o Fluminense? Defesa, meio campo, ataque? Posso deixar minha opinião aqui e ver se você concorda? Na minha opinião é defesa e ali o meio campo. Me preocupa demais. Claro que por causa ali, se o Barbieri escolher o Nenê. Porque na minha opinião, família, não sei a de vocês, a gente viu um Jair se destacar muito. Destacou muito nesses 2 jogos aí, tanto contra o Resende, contra o Nova Iguaçu. Mas eu acredito que o Jair não vai poder jogar com essa liberdade toda contra o Fluminense, né? Porque contra o Resende, contra o Nova Iguaçu, o Vasco teve posse de bola, é o time que estava propondo o jogo, então dava liberdade para o Jair. Contra o Fluminense é um time que também gosta da posse de bola, que vai atacar, que tem jogadores habilidosos como o Arias, o Kenon, né? O Ganso é inteligente, o próprio Cano sabe fazer gol, então o Jair ele vai ter que se preocupar um pouco mais com o sistema defensivo, vai ter que ajudar ali ou o De Luca ou o Rodrigo. E aí essa situação do Nenê jogando lá no ataque, não recompondo muito ou tirando o Pedro Raul para ajudar a marcar, isso me preocupa. E ali o fato do sistema defensivo também, como disse aqui no início do vídeo. Quero ver como o Piton e o Puma vai se portar defensivamente, porque ofensivamente a gente sabe que eles entregam, e quero ver o Miranda, cara, porque o Miranda, na minha opinião, não passa confiança nenhuma. Então esses 2 setores do campo aí, eu tô meio preocupado, vamos ver como o Maurício Barbieri vai ajustar, porque não dá pra jogar da maneira, ele mesmo fala isso na coletiva, né? Ele fala que se ajustou pra jogar contra o Resende, ajustou pra jogar contra o Nova Iguaçu e deve se ajustar pra jogar contra o Fluminense. Então acredito que essa função do Jair, que ele teve muita liberdade pra encostar na frente, pra jogar como se fosse um 10, como um meio armador contra o Fluminense, vai ficar mais complicado, porque ele vai ter que ajudar a marcar também. Pelo menos é o meu ponto de vista, quero saber a opinião de vocês, família vascaína. E dentro disso aí que a gente comentou no início do vídeo, né, sobre a questão dos estrangeiros, de aumentar, vou botar na tela para vocês aí, ó, a informação que é a seguinte, ó. Atenção, a CBF deve confirmar para a próxima terça ou quarta-feira a reunião para analisar o aumento de 5 para 7 estrangeiros
relacionados por partida. Metade dos clubes da Série A acenaram positivamente aí para a mudança, uma informação aí do GE. E a gente vê que o Vasco tá tentando aí bastante jogadores, né, estrangeiros aí, contratou o Orediano, o Puma, tá tentando o Cabasso, tá olhando muito aí para esse mercado do futebol argentino. E aí, a gente sabe que o nível competitivo do futebol argentino, uruguaio, entre outros aí, tá bem abaixo do futebol brasileiro hoje. E aí eu quero trazer aqui o Nacho Fernandes para dar essa opinião, porque jogou muito tempo no River Plate, passou 2 anos aqui no Atlético Mineiro, sabe o que fala. Se liga só. River, quería consultarte acerca de que hablaste de la experiencia en Brasil. El fútbol brasileño en estos años ha tenido una superioridad sobre la región, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? ¿Poderío económico, organización? Vos tuviste la oportunidad de estar 2 años ahí. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Y bueno, primero que, como dije anteriormente, a Brasil van jugadores de Europa que están en actividad, que tienen 28, 29, lo pueden llevar con algún préstamo o le pueden pagar un contrato muy alto por su poderío económico, pero bueno, también creo que se le puede competir si acá se trabaja muy bien. Obviamente que es muy difícil, allá está todo un poco más organizado, me parece. El torneo son 20 equipos, hay 4 que se van al descenso y se hace muy competitivo. Eso ayuda también a la hora de cruzarte en la Copa Libertadores. Ya tenés, el fútbol brasileño es muy competitivo, hay 10 equipos que compiten para poder ganar el brasilero. Entonces, a la hora de enfrentarse en la Libertadores, se hace difícil. Acá me parece que falta un poquito de esa organización para que el fútbol argentino empiece a ir para arriba y podamos competir un poquito mejor con el fútbol de Brasil. Tá aí, né, família? Uma opinião bem interessante, né? O Nacho falando, o futebol brasileiro tá mais forte economicamente, mas ele falou aí também da questão de cair 4 times aqui no futebol brasileiro e se torna cada partida uma decisão muito competitiva e a gente tem alguns jogadores, nesse momento só um, mas a gente torce para que chegue mais, né? Chegue o Cabasso, se for o caso o Diego Valores, entre outros nomes que foram cogitados aí no Vasco. Mas tem algumas questões aí em cima desses jogadores, principalmente os que estão mais próximos, né? Que é o Cabasso. A gente veio falando isso aqui, o Cabasso ele tem 26 anos, mas nunca jogou em outro país, então tem essa questão da adaptação, de ser uma nova experiência, ele só jogou no futebol argentino, como o Orediano, então tem essa questão da cultura, né, que é diferente, o nível competitivo aqui é muito maior, mas a gente tem que ter paciência com esses jogadores, porque acredito que os scouts da 777 estão analisando bem o mercado, vendo que esses jogadores têm potencial, mas a gente tem que ter paciência, né? A gente vê vários jogadores aí, o Palmeiras mesmo já emprestou alguns aí, né, jogadores estrangeiros que não deram certo, então a gente tem que ter paciência nesse momento. O Orediano é jovem, o capaz de realmente chegar, mas torcendo para que eles possam se adaptar o mais rápido possível, porque se não acontecer eles se adaptarem rápido, o Vasco vai ter que ir no mercado e trazer mais opções aí pro Barbieri. Mas é interessante essa opinião aí do Nacho Fernandes, né, porque o Vasco tá olhando muito pro futebol argentino, mas os jogadores vão ter que se adaptar o mais rápido possível, ainda mais aí nessa Série A desse ano, irmão, porque todos os grandes vão estar presentes na Série A de 2023, então promete, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou do vídeo, senta o dedo no like, não se esquece de também se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.